Olá pessoal, meu nome é Silas Amo da Silva, sou aluno do Estudos de Física da Universidade Federal de Alagoas e hoje vou trazer para vocês como deduzir as fórmulas de uma haste e de um disco, o momento de inércia deles. Muitas vezes a gente vê nos livros já a fórmula pronta, um disco de um cilindro, uma polia, uma superfície esférica preenchida ou suas bordas, e a gente acaba tendo que ficar decorando sempre essas mesmas fórmulas. E hoje eu vou trazer para vocês que mesmo sem esse conhecimento, sem você ter que ficar gravando, você consegue sim, usando seus conhecimentos matemáticos e físicos, deduzir essas fórmulas para usar em algum problema, alguma coisa, sem lutar tanto o HD mental, certo? Venham comigo. O primeiro dos casos é o da haste, que é de uma dimensão. Então acompanhe aqui na tela. Temos aqui uma haste e a gente pega essa haste de, assim, digamos, um certo comprimento L, nesse eixo X, que é só uma dimensão. E aí a gente, no meio dessa haste, a gente vai começar a girar. A gente coloca no meio dela. E aí a gente vai girar essa haste. E aí a gente quer descobrir qual o momento de inércia dessa haste. Qual vai ser o momento de inércia dela? Será que é fácil girar no meio? Será que tem algum lugar melhor para girar? Então, vamos calcular e vamos descobrir. Primeiro, ela é uma superfície contínua, né? E todas as nossas fórmulas, elas se baseiam em pontos, superfícies que são pontos. Isso tanto lá atrás, na cinemática, na dinâmica, a gente sempre trata de corpos pontuais. E quando a gente tem um corpo massivo, a gente pode transformar eles em vários pontos, e aí sim a gente pode usar a física que conhecemos tradicionalmente. Então, o que podemos fazer é, primeiro, pegamos essa haste e como o eixo vai estar na metade, dividimos ela, tratando que ela é toda homogênea. A massa está distribuída uniformemente, esse corpo tem uma certa massa M e uma certa largura L. Então, se a gente dividir, vai ficar... Um lado vai ser L sobre 2 e o outro lado vai ser como se fosse menos L sobre 2, certo? Aqui no meio é o eixo de rotação, certo? Só que agora temos um outro problema. Aquele problema ainda é um corpo massivo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa trabalhar com pontos. Então a gente pode pegar essa superfície que é grande e dividir ela em vários cortinhos, fazer vários pequenos cortes, digamos assim, dm. Se tudo é m, então podemos fazer vários cortes dm, tal que, se você juntar todos os dm's, você vai ter m. Então, aqui temos a primeira informação aqui que eu posso mostrar para vocês. Que, para a gente calcular o momento de inércia de alguma coisa, como é que a gente faz? A gente pega a massa dele total, e multiplica pela distância dele ao quadrado. Nesse caso, temos essa distância ao quadrado e vamos ter que a junção de toda a massa vai ser a integral de dm, certo? Excelente. Outra informação que temos é que a gente vai ter que fazer algum tipo de regra matemática, porque, olha só, aqui temos que o momento de inércia é a integral de dm x quadrado. Só que ambos, assim, ou a gente vai ter que transformar x quadrado para massa, ou a gente pega a massa e transforma para alguma coisa que tenha dx, porque aí a gente pode integrar, aí a gente consegue trabalhar. Então, vamos fazer uma regra de 3. Olha só, se a gente sabe que dm é proporcional à massa, né? Um pedacinho pequeno é proporcional ao pedação, a gente vai saber que uma certa espessura dx vai ser proporcional a tipo x completo, ao L, né, que a gente chamou de largura total. Então agora a gente multiplica meio por extremos e temos que o dm é m sobre L que multiplica dx. Pronto, agora temos dm. Agora colocamos na fórmula. Então, o momento de inércia vai ser a integral de quê? De L sobre 2 até menos L sobre 2. Isso de quem? A distância, que é o quê? X quadrado, que multiplica o dm, a gente substitui. A gente acabou de achar aqui na regra de 3, que vale L sobre M sobre L, que multiplica dx, certo?
Então, o que a gente pode fazer agora para facilitar? Constante, você pode tirar da integral. Então, isso vai ser m sobre 3L. E ali dentro, aí não tem o que fazer. A gente vai ter que integrar isso aí. Mas como é que isso vai ficar? Vai ficar L ao cubo sobre 8 menos... Aí, olha lá, presta atenção, tem um menos ali. Então, é menos L ao cubo sobre 8. Pronto, então a gente, menos com menos, mais, a gente vai somar isso. Então, no final, temos que o momento de inércia dessa haste, se a gente pega ela no meio, vai ser ml ao quadrado sobre 12, certo? Então, é relativamente bem melhor a gente girar uma vassoura, uma espada, assim, um bastão, alguma coisa assim, pelo meio, do que se a gente for pegar na ponta e girar. Temos, por exemplo, um taco de beisebol. Então, se você vai tentar dar uma porrada com o taco de beisebol, vai ser meio que um pouco, digamos assim, demorado. Se você pegasse no meio, seria um pouco mais rápido de girar, certo? Então, vamos agora para o segundo caso. Esse é o caso de um cilindro, mas você vai ver durante o cálculo que o cilindro é basicamente uma polia. Por quê? A polia, aquela polia de academia, para subir concreto, essas coisas tudo, essa polia, ela tem uma certa espessura, só que a gente acaba desconsiderando, né? E a gente pensa que a polia também, muitas vezes a gente pensa que ela não tem efeito sobre as cargas, mas ela tem sim, ela afeta como os corpos interagem com ela. Ela não é só uma superfície de tração, digamos assim. Então, como é que a gente pode ver geometricamente essa polia? Assim, olha só. A gente pode pegar essa polia e passar pelo meio dela um certo eixo Z. E essa polia, ela também vai ter um determinado raio. Aí você me pergunta, mas professor, no outro caso a gente pegou aquela superfície que era contínua, tinha muitos pontos, e a gente dividiu elas em vários pontinhos. Aqui a gente vai fazer algo similar. Só que, se você tá vendo ela de frente, é como se fosse um negócio redondo, né? Então, se você tem aqui, ó, a gente tem aqui uma tampa. E aí você quer dividir esse círculo, digamos, essas duas dimensões aí. Você quer dividir ele em pequenos pontinhos. Como que seria mais ou menos esses pontinhos? Seria como se fosse um quadrado, só que se você juntar todos os quadrados, não daria um círculo. Seria como se fosse um quadrado meio que arredondado. E aí vocês podem ver aqui como que seria mais ou menos essa figura. Porque aí, se você juntasse todos esses pontinhos, você conseguiria o círculo completo. Só que como é que a gente descreveria isso? Porque no outro caso era mais simples, a gente chamava de DM, né? Mas, e nesse outro caso aqui, como é que a gente pode fazer? Seguinte, a gente pode dizer que, aqui ó, tem a polia, a gente pode dizer que esse corpo vai estar a uma distância R do centro do raio. Se ele está a uma certa distância R desse raio, esse pequeno pontinho vai estar também uma DR. Então, se R é a distância total até ali, então vai ter um pequeno pontinho até chegar lá, DR. Mas e essa amplitude dele, essa curvinha dele, vai ser justamente R dθ. Por que dθ? Que dθ é justamente essa distância do centro até mais ou menos ali a borda. Então, esse ângulo ali que faz da superfície com a inclinação que ele está até chegar naquele corpo é θ. Então, até chegar nesse pontinho vai ser dθ. Beleza, mas qual vai ser a área total desse disco? A área total vai ser uma multiplicação dos dois. Então, vai ser R dθ, que é até chegar lá, e vai ser... Ah, tá, mas em qual direção? Qual sentido? dr. Então, dA vai ser RdR dθ, ok? Ok. Agora vamos para o seguinte. Agora a gente vai ter que fazer uma regra de 3, assim como a gente tinha feito antes. E essa regra de 3 vai nos dizer o quê? A gente sabe que a massa total de um círculo, o volume total desse círculo é o quê? É π r ao quadrado, e aí se esse círculo tem uma largura, a gente multiplica pela largura. Beleza, mas a gente quer
O DM, a gente quer um pedacinho só, a quantidade de massa pequenininha. Ela também vai ser proporcional ao quê? A isso que a gente acabou de achar. A gente achou a área, o volume desse corpo. Então, vai ser isso aí, que a gente achou a área, que é RDR dθ, e aí a gente multiplica, se é o volume, a gente também multiplica pela grossura dele, né? A largura dele. Então, quando a gente multiplicar, esse L, essa grossura dele acaba sendo desprezada nesse caso. Por isso que tanto um cilindro quanto uma polia acabam tendo a mesma funcionalidade no momento de inércia. Então, quando você multiplica meio por extremos, você acha que dm vai ser RDR dθ dividido por πr ao quadrado, e isso aí multiplicado por m. Então, agora a gente tem a fórmula que a gente usou no exercício passado para uma haste, que é como é que a gente acha o momento de inércia? É a integral de dm e a distância, que é x². A distância, no caso, vai ser a distância do centro até o final, que no caso a gente chama isso de r. Então, vai ser a integral de r ao quadrado dm. E dm a gente acabou de calcular, desses valores todos ali. Então, agora a gente substitui tudo. Como é que ficou isso? Ficou, o momento de inércia é a integral de r ao quadrado RDR dθ sobre πr ao quadrado, que multiplica m. Então, são muitos dados. Mas aí você olha isso e você fica, meu Deus, mas tem que ter calma, sem desespero, vamos fazendo por partes. Então, primeiro, a gente pega as constantes e tira da integral. Então, vai ficar, quem que vai sobrar? Vai ficar m sobre πr ao quadrado. E aí, a gente vai ter duas integrais. Tem r ao quadrado e tem r. Então, a gente junta eles, né? Então, vai ficar a integral de r ao cubo dr. E vai ficar uma outra integral, também multiplicando, que é dθ. Só que o r ao cubo dr é de 0 até r, que é do meiozinho até a ponta. Então, vai ser de 0 até r. Enquanto dθ vai ser de 0 até 2π, que 2π é a volta completa. Então, se a gente integrar isso, vai ficar como? A gente vai ter que a constante, você mantém ela, aí você multiplica. Como é que vai ficar essa primeira integral? Vai ficar r, aí 3, aí você soma 1 e divide pelo... também multiplica pelo que está em cima, né? Então, vai ficar r4 sobre 4. E aí você multiplica pela outra integral. Qual é a integral de dθ se ele vai de 0 até 2π? 2π. E aí a gente coloca aqui, 2π. Então temos que... Agora a gente multiplica tudo. Aqui dá pra gente cortar um pouco ali, dá pra gente multiplicar ali. E aí a gente vai acabar achando que o momento de inércia de uma polia, de um cilindro, vai ser mr ao quadrado sobre 2. Esse é o momento de inércia. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, que tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque o assunto, assim, às vezes tem muita integral, tem derivadas, e vocês podem acabar ficando confusos, podem comentar aí nos comentários. Agradeço ao professor Fidelis, que disponibilizou esse espaço para fazer essa aula. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.